Irmãos e crianças, a paz de Deus. O meu nome é Josiane, eu sou da equipe do Ensino Bíblico Infantil da cidade de Maringá, Paraná, Comum Congregação Central. O meu objetivo com esse vídeo é levar o conhecimento às nossas crianças sobre como foi o surgimento da obra de Deus no Brasil. Então, crianças, vamos começar respondendo essa pergunta: qual o nome da igreja que você vai? Vou te dar um tempinho. Eu penso que você acertou, pois você deve ter respondido: eu vou à Congregação Cristã no Brasil. Parabéns, você acertou. Então, a partir de agora, se um amigo ou um colega te fizer essa pergunta, você já sabe responder corretamente. Hoje eu vou contar para vocês onde começa a nossa história. A nossa história começa lá em 1866, na região nordeste da Itália, em uma cidade chamada Cafasso Novo, onde nasceu um bebê de nome italiano, Luigi Francescon, que depois, americanizado, ficou Luiz Francescon. Em 1890, quando Luiz Francescon ele já tinha 24 anos e já era casado com Rosina Balsano, eles se mudaram da Itália para Chicago, nos Estados Unidos. Em Chicago, nos Estados Unidos, Luiz Francescon tinha um grande amigo chamado de Miguel Nardi, que foi quem evangelizou Luiz Francescon. Eles gostavam muito de conversar juntos, gostavam muito de ler a Bíblia juntos. Então, no ano de 1892, Luiz Francescon e seu amigo Miguel Nardi, mais um grupo de evangelistas na época, eles criaram uma primeira igreja chamada Primeira Igreja Presbiteriana Italiana, onde Luiz Francescon foi um dos 3 diáconos e depois de um ano ele foi apresentado como ancião dessa igreja. Nessa igreja, o batismo, conforme nós vemos aqui na imagem, é por aspersão, que significa molhar a cabeça superficialmente de quem está sendo batizado. Um dia, em 1894, algo muito importante aconteceu. Deus revelou ao irmão Luiz Francescon o batismo por imersão. Como que foi essa revelação? Então, em 1894, estando numa noite de joelhos, conforme nós vemos na imagem, os joelhos dobrados, lendo o capítulo 2 da carta de Colossenses, ao chegar no verso 12, o irmão Luiz Francescon teve uma revelação. Ele ouviu a voz de Deus que dizia: tu não está obedecendo a este mandamento. Mais uma vez, tu não está obedecendo a este mandamento. Então Luiz Francescon respondeu: Senhor, mas jamais alguém me falou neste assunto. Assim, ele entendeu que precisava ser batizado por imersão. O que é o batismo por imersão? É a forma de batismo que imerge total em água, conforme nós vemos aqui na imagem. Após 9 anos dessa revelação que o irmão Luiz Francescon teve em 1903, já com 37 anos na época, o irmão Luiz Francescon foi batizado por imersão e com ele foram convertidos, porque creram no batismo por imersão, mais 18 pessoas foram batizados no lago Lakefront, em Chicago. Então, em 1903, houve a necessidade de se reunir separadamente os novos batizados, né? Aqueles 18 membros, mais Luiz Francescon, que compreenderam o batismo por imersão, onde surgiu, então, o embrião da congregação cristã. E seus membros, então, se reuniam
na casa do irmão Luiz Franciscon, que era o ancião da nova igreja, que se chamava Assembleia Cristã, inicialmente. Alguns anos depois, o Senhor concedeu a promessa do Espírito Santo à esposa do irmão Luiz Franciscon e logo depois ao irmão Luiz Franciscon também. Foi selado com a promessa do Espírito Santo e Deus deu a ele o dom de evangelizar. Então, após 6 anos do seu batismo, Deus fez o irmão Luiz Franciscon sentir de levar sua palavra para todo mundo. Em abril, então, de 1909, o irmão Luiz Franciscon, que tinha, na época, 43 anos, mais o seu amigo Giacomo Lombardi, eles chegaram na Argentina, foram de navio dos Estados Unidos para a Argentina para pregar o Evangelho. No ano seguinte, em 8 de março de 1910, o irmão Luiz Franciscon e seu amigo Lombardi, eles foram de navio para o estado de São Paulo, da Argentina para o estado de São Paulo, onde desembarcaram no Porto de Santos e de lá foram de trem até a Estação da Luz. Lá na Estação da Luz, eles encontraram um grupo de pessoas e eles começaram a evangelizar essas pessoas. Dentre essas pessoas estava uma pessoa, um homem ateu, chamado de Vicenzo Piovani, que morava na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Então, de São Paulo, o irmão Luiz Franciscon, ele sentiu de ir pregar o evangelho no interior do Paraná, na cidade onde morava o homem que ele conheceu, em São Paulo, o Vicenzo Piovani. Mas ele não sabia como chegava lá em Santo Antônio da Platina, mas ele obedeceu à voz de Deus e foi-se a caminho de Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina ficava bem distante de São Paulo, no interior do Paraná, em um lugar de muita mata, de difícil acesso, e Luiz Franciscon, na época, estava doente, sem dinheiro, ele não falava o idioma português, então foram muitas dificuldades que ele encontrou até chegar em Santo Antônio da Platina. Mas ele não desanimou. Deus havia revelado que ele deveria ir a Santo Antônio da Platina pregar o Evangelho. Então, apesar de ser muito cansativa a viagem, com muitas dificuldades, o irmão Luiz Franciscon chegou até Santo Antônio da Platina. Para isso, ele fez uma parte da viagem de trem, conforme nós vemos aqui na imagem. Depois, ele fez uma outra parte da viagem a cavalo, foi encontrando feras pelo caminho. Depois, ele encontrou um índio e esse índio ajudou o irmão Luiz Franciscon a chegar até Santo Antônio da Platina. Porém, ao chegar na cidade de Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná, Deus fez a primeira maravilha com o irmão Luiz Franciscon. Ele avistou na janela de uma casa a esposa de Vicenzo Piovani, mas até o momento eles não se conheciam. E Deus falou no coração da esposa do Vicenzo Piovani: eis aí o homem que vos enviei. Em Santo Antônio da Platina, o irmão Luiz Franciscon ele foi recebido então na casa de Vicenzo Piovani, ficou hospedado na casa de Vicenzo Piovani. Lá ele pregou o evangelho e o batismo por imersão e teve então o primeiro batismo no Brasil, que aconteceu em 5 de junho de 1910. E ali Deus começou a obra naquela cidade. Aqui temos a lista dos 11 primeiros batizados, onde foram 8 irmãos e 3 irmãs. Esse primeiro batismo aconteceu no rio Boi Pintado. O irmão Luiz Franciscon, ele sempre morou nos Estados Unidos e ao longo do seu período de evangelização no Brasil, ele realizou 10 viagens para o nosso país, pois ele sempre residiu, então, nos Estados Unidos. Sempre que ele desembarcava no Porto de Santos, aqui nós vemos uma imagem real do irmão Luiz Franciscon, chegando ao Porto de Santos, vindo dos Estados Unidos. Lá estavam os irmãos pioneiros da obra de Deus em São Paulo, o irmão Miguel Espina e o irmão João Finotti, para receber
o nosso querido irmão Luiz Franciscão, que acenavam para o irmão com um lenço branco nas mãos. Agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos dessa nossa história. Aqui nós vemos a primeira congregação cristã no Brasil, em Santo Antônio da Platina, e vemos o primeiro irmão batizado, o irmão Felício Mascaro. Aqui vemos o irmão Luiz Franciscão, bem jovem ainda. Vemos aqui o irmão Luiz Franciscão e sua família. Ele teve 6 filhos, mas nessa foto nós só vemos a esposa dele, Rosina Balsano, a Jane, a Ellen e o Daniel. O ano é 1903, que foi o ano que ele se batizou. Aqui já vemos o irmão Luiz Franciscão mais velho, junto com a sua esposa, Rosina Balsano. Aqui nessa foto vemos o irmão Luiz Franciscão atendendo o Santo Culto na Lapa, em 1948, em São Paulo, no bairro da Lapa. Aqui vemos o irmão Miguel Espina à esquerda e o irmão Luiz Franciscão à direita. O irmão Miguel Espina e sua família, eles foram um dos primeiros convertidos no bairro do Brás. E o irmão Miguel Espina, ele foi ordenado ancião em 1938. Aqui vemos o irmão Miguel Espina e sua família, junto com o irmão Luiz Franciscão e Rosina Balsano. Já à direita, aqui em Passeio, no Rio de Janeiro, né? Já à direita, nós já vemos o irmão Miguel Espina, a irmã Joana Espina, esposa, né, do irmão Miguel, e o irmão Luiz Franciscão ao centro, já bem debilitado. Aqui vemos uma antiga igreja, ainda de tábua, com a Irmandade, né, à frente dessa igreja. Bem diferente, né, de muitas igrejas que nós temos atualmente. Aqui vemos uma foto de um caminhão com a Irmandade, carregando a Irmandade. É uma forma comum dos irmãos irem congregar nos batismos antigamente, na carroceria dos caminhões. As crianças de hoje, elas podem perguntar aos seus avós, aos seus bisavós, sobre esse meio de transporte para ir congregar. Antigamente, crianças, os batismos, eles aconteciam nos rios, conforme vocês veem nessa foto. Logo depois, eles aconteciam em tanques que ficavam fora da igreja. Como vemos nessa foto, nosso saudoso irmão Natal Mendes, em um dos seus primeiros batismos. Hoje, quase todas as nossas igrejas possuem tanque de batismo dentro da igreja, né? Conforme vemos aqui nesse batismo no Brás. Aqui nós vemos uma igreja em 1936, né? Antigamente a nossa igreja, ela se chamava Congregação Cristã do Brasil, onde tinha o H na palavra cristã. Hoje ainda nós temos uma igreja no estado de São Paulo, na cidade de Bom Retiro, que foi tombada como patrimônio cultural da cidade de São Paulo. Por isso, não pode ser feita nenhuma alteração na fachada da igreja, conservando assim o nome Congregação Cristã com H, né, no Brasil, na palavra cristã. Então, nessa igreja, em 18 de outubro de 1936, ocorreu a primeira reunião de jovens e menores no Brasil. Em 1950, a nossa igreja se chamava Congregação Cristã do Brasil. Logo depois, em 1960, mudou para a Congregação Cristã no Brasil e permanece até os dias de hoje. A congregação cristã, crianças, ela não está presente somente no Brasil, ela está presente em todos os continentes, em mais de 70 países.
podemos observar as fachadas das igrejas dos outros países, onde nós temos nos Estados Unidos, Congregação Cristã nos Estados Unidos, na Itália, Congregação Cristã na Itália, no Japão, Congregação Cristã no Japão. Então, ainda que nós falemos idiomas diferentes, nosso louvor é o mesmo diante de Deus, em mais de 70 países do mundo. E no Brasil, quantas igrejas nós temos? Nós temos quase 21 mil igrejas. Aqui, nós podemos usar essa piscina de bolinhas, dessas duas imagens, para fazer uma analogia da quantidade de templos com as bolinhas, com a piscina de bolinhas. Então, cada piscina dessa tem 10 mil bolinhas, que representa, então, cada igreja do nosso país. Então, juntando as duas bolinhas, ainda faltam bolinhas para completar as quase 21 mil igrejas que nós temos no Brasil. E nós somos em 2.500.000 pessoas, membros da congregação cristã no Brasil. Em São Paulo, o primeiro bairro a ter a congregação cristã no Brasil foi no Brás. Aqui nós vemos a época dela da construção, em 1947. É nessa linda igreja que são gravados cultos online que vocês assistem em casa. A congregação do Brás, ela foi construída então em 1947 e hoje é uma linda congregação que abriga quase 7 mil pessoas. O Brás representa então a maior congregação cristã do mundo e é também a central de todas as outras igrejas. Vale a pena um dia pedir ao papai e à mamãe para ir conhecer essa igreja. Nós temos no Brasil muitas igrejas que são mais modernas, como por exemplo aqui nós vemos a igreja de Curitiba, no bairro do Portão, a igreja em Goiânia, no Parque Amazônia, a igreja central de Cascavel, então todas vale a pena visitar. Outras igrejas mais simples também, que é muito importante conhecer, conforme nós vemos aqui na imagem. Existem templos também que são mais afastados, que estão localizados no campo, conforme vemos aqui, em alguns vilarejos, ainda igrejas de madeira. Temos também templos que são flutuantes, que ficam no Amazonas, conforme vocês veem aqui, ó, sobre os rios. Outras até sem teto e parede, conforme vemos aqui nessa imagem, o santo culto celebrado ao ar livre. O importante é que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, conforme disse Jesus. Então essa imagem, ela destaca muito a importância da comunhão e da presença de Deus quando as pessoas se reúnem em seu nome, seja onde for, numa igreja linda, grande, pequena ou até em um lugar sem teto e sem parede. Finalizando, então, ao longo da nossa história, nós podemos observar o quão grandiosa é essa obra, cujo objetivo é propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor a Deus, tendo por cabeça, então, só Jesus Cristo e por guia o Espírito Santo. Deus guiou nossos irmãos percursores, né, como o irmão Luiz Franciscon, que vimos a história dele, e outros que já dormem no Senhor. E hoje permanece guiando nossos irmãos para levar essa graça maravilhosa a toda criatura. Então, de 1910, daquela humilde casa de oração, igreja que nós vimos, até 2024, essa obra cresceu muito, né? De 11 batizados em Santo Antônio da Platina, hoje nós somos em mais de 2.500.000 pessoas no Brasil, conforme nós podemos ver aqui uma linda imagem do interior da congregação cristã no Brasil, no bairro do Brás.